Só que Paulo não diz apenas, portanto, pelas misericórdias de Deus. Ele diz, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois isto é o culto racional de vocês. Paulo coloca uma linguagem agora do Velho Testamento, muito comum com a linguagem do templo, para trazer uma alusão de que hoje, ele não está falando assim, viu, você tem que recomeçar, você tem que dar certo, para isso ser um sacrifício para Deus. Não, para Deus se agradar de você. Não, o sacrifício que te fez agradável a Deus é o sacrifício de Cristo. É o único e suficiente sacrifício para você ser perdoado, aceito, justificado, é o sacrifício da cruz. O que ele está colocando ali é que aquilo que era sombra no Velho Testamento, agora estava sendo revelado em Cristo, que a sua vida e a minha vida se torna um estilo de vida de adoração sacerdotal. O que é isso? É você entender, sem dicotomia, sem mais, isso é secular e isso é espiritual. Uma das coisas que a religião adoeceu a nossa mente foi falar assim, quem está aqui em cima pregando, cantando, faz coisa espiritual. Você que é advogado ou faxineira, faz coisa secular. Mentira! Mentira! Aonde você vai buscar a presença de Deus no templo. Mentira! A lógica do Novo Testamento, meu irmão, não é essa. A lógica de Cristo é que o véu foi rasgado. Jesus vai dizer em João 4, uma mulher pergunta para ele, aonde a gente adora? É nesse monte? É naquele monte? Ele fala, chegará a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não tem mais lugar. Entenda, não tem mais lugar santo. A terra é santa. A criação foi resgatada. Você e eu nos tornamos templos do Deus vivo. Você não vai mais à presença de Deus. Foi ela que veio. Você não entra na presença de Deus. Foi ela que entrou em você. Não é um negócio que vai e vem, um ioiô gospel. Uma hora você está dentro, uma hora você está fora. Uma hora você está dentro. Não, meu irmão. Nos teus melhores dias e nos teus piores dias, você é templo do Deus vivo. E a sua vocação, o chamado do Evangelho é mais do que você entender que você é perdoado, perdoada. É você entender a sua vocação celestial como um sacerdote real. O que é isso? É você ser uma expressão da nova criação para esse mundo. O chamado teu e meu nos negócios, preste atenção aqui, tem problema nenhum você ir para Paris, não tem problema nenhum você querer casar e ter um casamento legal, não tem problema nenhum você querer ter uma empresa e ela crescer, mas as motivações para isso é que a sua empresa, o seu casamento, o seu ministério, o que você fizer, seja uma expressão da nova criação. Você, como a sua vida é um culto a Deus. Paulo vai dizer, isso é o culto racional. É você entender que a maneira que você trabalha como caixa de supermercado se tornou agora uma forma que o reino de Deus é revelado. A maneira que você levanta e trata o gari de rua, porque sabe por que essa lógica que separa o espiritual e o secular faz? Você se tornar um anjo aqui na igreja e um cavalo na rua. Daí aqui você levanta a mão, dá 3 pulinhos, e ali você não chegou nem na esquina e já está dando coice. O que é isso? É a pessoa imaginar que tem lugar santo que não pode, e tem lugar que não é santo que pode viver de qualquer forma. Não, meu irmão. Lógico que existe maldade. Lógico que existe gente que faz com que certos ambientes sejam pecaminosos e adoecidos.
Mas para você, o que você precisa fazer quando um lugar fala aquele lugar está oprimido, aquele lugar está cheio de treva? O que você precisa fazer? Chegar. Porque quando você chegou, a luz chegou, a graça chegou, o reino chegou, a vida de Deus chegou. E você entender que a sua vida é uma expressão de culto a Deus, os seus dons, o teu casamento é você olhar e falar: eu vou recomeçar, eu vou ter uma família saudável, eu vou ter uma empresa próspera, eu vou levantar, eu vou vencer esse vício, mas não com as motivações desse mundo, não para provar nada para ninguém, mas porque eu entendi quem Deus é em mim, eu entendi a minha vocação de adoração a Deus, eu entendi que Ele me chamou para ser sal dessa terra, para ser luz desse mundo. Paulo vai dizer que nós devemos ser e somos o bom perfume de Cristo. Sabe o que é isso? É alguém sentir o cheiro da nova Jerusalém, da nova criação através da sua vida. E não é porque você ouve música gospel apenas, é porque você se tornou esse novo tipo de ser humano. Meu irmão, você não mudou de religião. O evangelho não é sobre mudar de religião, é você entender que por causa da obra da redenção, quando Cristo ressuscitou dos mortos, a nova criação estava começando. E você e eu, que estamos nele, somos essa nova criação. E a maneira e a nossa vocação é ser no presente, agora, uma expressão daquilo que virá em absoluto no futuro. Para esse mundo carente, doente, machucado, você ser... Sabe quando alguém chega e você fala: graças a Deus essa pessoa chegou? Você tem que ser um graças a Deus para as pessoas. Quando a pessoa fala: cara, graças a Deus ele chegou, e não misericórdia, ele chegou. Se estava ruim, agora que a fofoca vai pegar. Não, a sua vida como uma expressão de culto. Você canta, não tem problema nenhum. Se tem alguém que gosta de música gospel, sou eu. Apesar que teve umas duas que eu não tinha a menor ideia da letra, mas eu tava... que é de outra época, eu sou muito jovem. Mas as primeiras eu conhecia, maravilhosas. Mas em nenhum momento você tem que se iludir e achar que uma adoração se resume a 30 minutos no culto de quinta-feira. Adoração é a sua vida, é a maneira que você dirige, é a maneira que você trata o próximo, é a maneira que você trata o caixa de supermercado, porque a sua vida é essa vocação de adoração sacerdotal, um sacerdócio real. Pedro vai dizer na carta dele: vocês não sabem que são geração eleita, sacerdócio real. Você tem que se levantar para recomeçar, meu irmão. Olhar para esse ano, para 2025, para os seus projetos, e olhar e dizer: eu não quero ser movido por egoísmo, eu não quero ser movido por vingança, eu não quero ser movido por trauma, eu não quero ser movido nos meus projetos de recomeço para provar algo para alguém. Entendo o que eu vou falar, não é nem para testemunhar. Tem gente que coloca na conta de Jesus a insegurança dele. Não, é porque a sua vida, famosa ou não, a sua vida, conhecida de muitos ou não, é uma expressão da nova criação. E a sua vida se torna esse culto a Deus. Sua casa, seus negócios, você olhar e falar que a minha empresa seja esse lugar onde o reino de Deus chegou. Que a minha família seja esse lugar onde a nova criação explodiu em glória. Que a minha vida, que o meu novo casamento, porque o anterior me machucou, que o anterior me dilacerou, não seja para provar nada para ninguém, mas só porque eu entendi
que Deus me chamou para experimentar, mesmo que seja um pouco ainda, no presente, da glória, da presença, e revelar isso ao próximo. Quero te dar 3 conselhos para a gente encerrar. Primeiro, confie no poder de Deus para os seus recomeços. Muito do que faz a gente ficar maluco e ter crises de ansiedade é porque às vezes a gente admite que a gente não dá conta mesmo. A gente não admite, ou admite que é difícil mesmo. Você não é mais um iludido. Você já tem 35, já sangrou muito, já tem 49, já caiu muito. Você não tem mais a fantasia do adolescente. Com todo respeito. Eles estão aqui todos na empolgação e eu vou falar deles. Só que a expectativa que eles têm da vida não deve ser a mesma que a sua. Se você tem os mesmos tipos de expectativas que eles, ou eles já cresceram muito no Evangelho, ou você que é muito infantil ainda. Porque o que leva você a querer casar novamente, a abrir uma nova empresa, é você entender, apesar de você, ouça, apesar de você, a graça de Deus, o poder de Deus, que é conduzir a sua vida a uma manifestação da nova criação, do reino de Deus nesse mundo. Então confie no poder daquele que te alcançou, porque aquele que começou essa boa obra em você, é fiel para completá-la. O segundo conselho que eu quero te dar, e isso é difícil, mas confie em pessoas. Nenhum recomeço saudável acontece sozinho. Você vai precisar de gente do teu lado, para chorar com você, para te dar uns pedala Robinho, para você levantar e ir, para te chacoalhar e falar, não surta não, que esse homem não é para você. Para de frescura, que essa empresa, se você entrar nela, não vai te fazer bem. A gente precisa de gente. A gente precisa de gente para recomeçar. E por último, confie no processo. Processo. Um dia depois do outro. Um mês depois do outro. Muitas vezes a gente começa sem se dar conta que a nossa alma é cíclica. Às vezes você está aqui agora, esse movimento todo, e aleluia, daí lá em fevereiro, em março, você já está se arrastando. Confie no processo. Confie no poder que está em você. Confie na graça que reina sobre você. Um dia depois do outro. Eu lembro que eu trabalhei no Ministério Joyce Meyer, quando eu fiz seminário, e ela diz uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: eu posso não estar aonde eu gostaria de estar, mas eu não estou onde eu estava. Eu estou avançando. Que você olhe, meu irmão, em fevereiro, em março, em abril, e dê um passo depois do outro. Saia daqui não querendo mudar a África. Saia daqui não querendo explodir. Não, um passo depois do outro. Faça escolhas. O que eu tenho que deixar para trás? Que relacionamentos eu tenho que abandonar? Que vícios eu tenho que deixar? O que está me prendendo de avançar? E dê um passo depois do outro. Tenha paciência com você. Ouça. Tenha paciência com você. Paulo vai dizer em Filipenses 3, o maior apóstolo que o mundo já viu, diz assim: não que eu já tenha alcançado. O maior apóstolo que o mundo já viu chegou no final da caminhada e falou: eu ainda tenho muito para avançar.
E você aí, achando que não está dando certo, não. Como que a gente faz? É um dia depois do outro. Confie no processo. Essa dor que está sangrando ainda, se você confiar na graça de Deus no processo e viver para Ele, por aquele que te redimiu, para aquele que te alcançou, caminhando, mesmo quando dói, aos poucos isso vai começar a se acalmar dentro de você. Essa dor vai se acalmar dentro de você. Não é rápido. Um luto demora 6 meses, 1 ano. Então com 3 meses está doendo ainda. Confie no processo. Você pode ficar de pé?